Ansiedade na reta final de preparação para a prova do Enem. Se você não está sentindo, muito provavelmente você não está se preparando a sério ali para a prova. Porque toda pessoa que está se preparando a sério para o Enem, que deposita uma grande expectativa nesse exame, tem um certo grau de ansiedade envolvido. E isso é algo fisiologicamente normal, já que você está se preparando ali para um grande desafio. O problema é quando essa ansiedade acaba paralisando seus estudos e você não consegue focar no que realmente deve ser feito. Quando essa ansiedade acaba te prejudicando na hora da prova e mesmo depois de muito estudo, você acaba tirando ali uma nota abaixo do que você está acostumado a fazer nos simulados. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma solução completa para você usar a ansiedade a seu favor para potencializar o seu desempenho nessa reta final e conseguir ir melhor ainda na prova do Enem. Porque a ansiedade ela pode tanto te paralisar quanto te mobilizar para a ação e fazer com que você potencialize os seus resultados. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de medicina da UFRJ, já consegui mais de 810 pontos de média simples na prova do Enem e tive vários alunos aprovados nos últimos anos nas maiores federais do país aí com as minhas dicas e estratégias. E eu mesmo, apesar de ter me preparado muito bem ao longo do ano e ter conseguido ali uma nota alta na prova do Enem, senti muita ansiedade na reta final de prova, mas eu soube transformar essa ansiedade em combustível para conseguir um melhor desempenho lá na hora do exame. Primeiro de tudo, o que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo fisiológico do seu cérebro para se preparar para desafios, para problemas os quais ele pode enfrentar. Então é algo que está presente no nosso corpo desde os primórdios da sociedade, em que o homem precisava lutar para sobreviver. Um mecanismo que preparava o corpo para batalhas, para desafios e funcionava ali como luta ou fuga. Ou seja, o homem ali diante daquela situação ele podia fugir ou ele podia lutar. Na ansiedade a gente tem a ativação do sistema nervoso simpático, que faz com que o nosso coração ele fique mais acelerado, nós tenhamos mais sangue sendo distribuído aos músculos e a gente consiga uma resposta mais rápida. Então fazia com que o homem ali naquela situação de perigo iminente, por exemplo, tem um lobo ali na frente dele, ele corresse ou ele lutasse com esse lobo para conseguir sobreviver. Foi um mecanismo muito importante, já que sem ele o homem provavelmente ia acabar se ferrando para o lobo, não ia conseguir a sobrevivência diante desse desafio. O problema é que hoje em dia, os nossos desafios são diferentes, a gente não está diante de um lobo. O nosso grande desafio, diferentemente dos nossos antepassados, é se preparar ali para uma prova de alta concorrência que vai definir o nosso futuro, que vai ali abrir várias portas de oportunidades que a gente tem. E diante disso, sabendo que essa prova é um grande desafio, o nosso cérebro ele interpreta essa situação ali como algo que pode ser problemático, algo que leva a perigo e acaba tendo aí esse mecanismo fisiológico desencadeado, em que você está se preparando realmente para um desafio e você adianta algumas coisas, você fica pensando nas possibilidades que pode dar errado, você fica pensando ali o que você poderia fazer ali na hora, sabe? E isso acaba muitas vezes paralisando o candidato, fazendo com que ele tenha uma resposta de fuga ao invés de luta ali diante daquela situação problemática. E isso é totalmente um mecanismo adaptativo do nosso cérebro justamente para enfrentar esses grandes desafios. O que nós podemos fazer diante dessa situação de medo de não passar, medo de dar branco ali na hora da prova, medo do que vão pensar de você caso você não consiga ali o resultado esperado na prova do Enem, é a gente racionalizar essa emoção. Então a gente não tratar aquilo apenas no emocional, essa ansiedade. A gente tem que pensar, por que eu estou sentindo essa ansiedade? Quais as formas de eu me preparar melhor, levando em consideração esses meus medos? Então, por exemplo, se você está com medo de dar um branco na hora da redação, de você não conseguir argumentar sobre qualquer tema, o que você pode fazer em relação a isso? Você pensa tudo que você já estudou, tudo que você já fez até aquele momento e o que você pode fazer ainda para não ocorrer esse branco na hora da redação. Então eu pensava muito dessa forma. Cara, eu tô com medo de acabar errando questões de matemática, acabar dando branco na redação, tangenciando o tema. Como que eu posso não ter esses problemas na hora da prova enquanto ela não chega? Aí eu pensava na solução, estudar mais redação, ver redação coringa, ver argumentos coringas que poderiam ser usados,
para qualquer tema, para eu não correr o risco de cair um tema que eu não saiba argumentar. No caso de matemática, fazer mais questões, estar mais preparado. Porque, cara, se eu tô com medo de uma determinada situação e eu posso fazer algo para não correr o risco dessa situação se dar ali na hora da prova, como ficar sem argumento ou acabar errando várias questões de matemática, se eu tenho um tempo para isso, eu tenho que focar nisso. Então, ao invés de eu ficar com medo dessa situação, de eu ficar paralisado ou de eu fugir do estudo pro Enem, eu usava isso como combustível para saber o que exatamente eu tinha que estudar. Então, o medo de às vezes errar determinado conteúdo de ciência da natureza na prova, eu estudava mais esse conteúdo na reta final, justamente para sanar essa minha dificuldade e não correr o risco. Então, você racionaliza esse seu medo, você racionaliza essa sua ansiedade para que dessa forma você possa estudar mais. O que a ansiedade causa na gente? Uma emoção forte, uma certa taquicardia, uma certa aceleração do pensamento, esse tipo de coisa. E o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode usar para estudar mais, para estudar melhor. A gente sabe que quanto maior a sua emoção ali enquanto você está no momento de aprendizado e tal, maior pode ser a sua retenção. E a ansiedade, o mecanismo de luta ou fuga ali que é desencadeado, a liberação de adrenalina, de catecolaminas, faz com que você tenha um estado de alerta maior e, em certo grau, ali um estado de hiperfoco também. Então você fica muito concentrado naquela atividade. Então, ao invés de você ficar só pensando ali, o que pode dar errado, os seus medos ali na hora da prova, você racionaliza eles para você focar no que você pode fazer diante dessas situações que podem dar errado ali na hora da prova e você conseguir resolvê-las até o momento ali do Enem. Então eu foquei muito nisso na minha preparação. Ao invés de eu ficar paralisado por essa ansiedade, eu usava ela como combustível para eu estudar mais e não ocorrer os medos que eu estava pensando que ocorreriam ali na hora da prova, os problemas que eu poderia ter. Então fazia tudo que tivesse ao meu alcance para eu conseguir resolver esse problema, sabe? Então a ansiedade ela pode ser um grande combustível ali para você performar melhor na prova, se você souber direcionar ela aonde você realmente precisa, nos seus erros, nas suas dificuldades. E o estado emocional da ansiedade que ela causa em você, em certo grau, pode beneficiar os seus estudos. Então, fisiologicamente, você pode até estar mais propenso ao aprendizado por conta da ansiedade e fazer com que você tenha uma retenção maior do que você estava tendo anteriormente. Então isso acaba podendo ser muito vantajoso. Outra coisa que me ajudou muito na reta final a contornar esse estado de ansiedade foi fazer muitos simulados, muitas provas anteriores do Enem, como se fosse o dia oficial da prova. Então eu imprimia o cartão resposta, imprimia ali as folhas da prova e tal, então fingia que eu estava ali no Enem. Como eu estava adiantando a situação da prova diante do meu treinamento, eu fazia com que eu ficasse com menos medo ali da prova realmente. Eu via que eu estava conseguindo resolver a prova, eu via as minhas dificuldades ali para eu poder focar nelas e não correr o risco de errar no dia da prova oficial. Eu treinava a estratégia de prova, eu vi o que funcionava melhor ali até o dia da prova. Então fazer vários simulados na reta final foi algo que me ajudou muito a eu adiantar essa situação de prova e eu estar mais preparado ali no dia. Tratar como se fosse mais um simulado. Lógico que eu ficava mais ansioso, lógico que a situação é diferente, mas por ter feito vários simulados antes, estar acostumado com essa bateria de 90 questões seguidas, às vezes 90 questões mais redação, isso faz com que você também não fique tão ansioso, tão nervoso lá na hora da prova, porque o seu corpo ele já está acostumado com essa situação. Então fazer provas antigas, fazer simulados, também foi algo que me ajudou muito a eu controlar essa ansiedade na reta final de prova. Além disso, outros pontos essenciais que podem fazer com que você controle melhor a sua ansiedade é, por exemplo, uma saúde melhor de sono. Então, se você dorme muito pouco, você está mais propenso ali a deixar a emoção tomar conta de você. Você não ter ali o seu lado racional como principal. Você ter uma certa perda de concentração, você se dá pelos medos. Então, uma coisa que eu fiz ali na reta final foi eu dormir melhor. Então, eu passei a acordar 1 hora mais tarde do que eu estava acordando no resto do ano. Então, eu consegui ali dormir mais 1 hora. Isso me fez muito bem. Então, eu acordava 7, 8 da manhã, né? Ia dormir por volta de 10, 11 horas. Então, eu tinha ali 8, às vezes 9 horas de sono. E isso me ajudou muito na reta final, porque eu sentia que eu conseguia ter um raciocínio melhor, que eu não me dava ali
ali por completo pela emoção, porque quando você está em um estado de privação de sono, quando você não está dormindo direito, você não consegue raciocinar direito, o seu lado racional, ele perde muito ali do que ele tem. Então você ter ali uma saúde de sono melhor também te ajuda muito a controlar a ansiedade aí nessa reta final. Além disso, outra forma que ajuda muito a você diminuir a ansiedade é praticar exercício físico, principalmente exercício de alta intensidade. Isso porque o nosso corpo ele libera uma substância denominada endorfina durante o exercício físico, que é um potente analgésico e ansiolítico natural, o que faz com que você alivie ali a sensação de ansiedade que você pode estar sentindo nessa reta final. Então, uma boa solução também para você reduzir a sua ansiedade. Existem formas também para você aliviar uma situação de ansiedade aguda, em que pode ocorrer ali e você ficar meio paralisado mesmo sem ter o que fazer. O que tem evidência mais robusta de que funciona melhor ali nessas situações é você respirar fundo, meio que respirar devagar, respirar fundo, depois soltar o ar pela boca, fazer isso várias vezes, porque ao fazer isso você sinaliza para o seu corpo que está numa situação tranquila, numa situação de calma. Então ele tende a ativar o sistema nervoso parasimpático, que vai contrabalancear a ultraativação do sistema nervoso simpático enquanto você está em ansiedade. Isso vai fazer com que você desacelere e não tenha ali, não fique mais paralisado com essa situação. Então pode parecer clichê, mas esse exercício de respiração pode ajudar muito ali quando você estiver num estado de ansiedade agudo. Para além disso, você se visualizar também é algo que pode ajudar e ativar o sistema nervoso parasimpático. Então você imaginar um lugar calmo, um lugar tranquilo, ou você imaginar a hora que você vê a sua lista, o seu nome na lista dos aprovados. Isso é algo que eu fazia também quando eu estava meio estressado e tal. Eu visualizava eu no momento em que eu visse o meu nome na lista dos aprovados, comemorando com a minha família, eu exercendo a medicina no futuro. Então eu fazia esse exercício de visualização também me acalmava e fazia com que eu conseguisse focar mais nos meus estudos sem ter ali aquela grande preocupação. Então o exercício da visualização também pode ajudar bastante em estados de ansiedade aguda que você pode estar passando. Então galera, a ansiedade não é algo puramente ruim na sua preparação para a reta final. É uma resposta fisiológica aí diante dessa situação de um grande desafio que você vai enfrentar. E ela pode potencializar os seus resultados. Então ao invés de você fugir ali daquela situação, daquele desafio, você pode lutar por ele, você pode direcionar a sua ansiedade ali para os estudos e fazer com que o seu rendimento ele aumente consideravelmente. Lógico que quando a ansiedade é muito grande fica bem difícil porque a gente fica com um pensamento muito acelerado e tal. Então as estratégias de controle de ansiedade aguda que eu ensinei para vocês podem ajudar bastante, sabe? Mas a ansiedade ela pode fazer com que você renda muito mais nos seus estudos. Então use ela a seu favor nessa reta final para você alcançar um desempenho bem melhor no Enem. E se o seu foco é a preparação para o Enem de 2025, a plataforma da Filad ela tá ali com as pré-inscrições abertas para um desconto muito grande na plataforma. E a Filad, para quem não conhece, é uma das plataformas mais completas para preparação para a prova do Enem, que você tem apoio psicológico durante a sua preparação para a prova. Então você tem um contato direto com o psicólogo enquanto você está se preparando para o Enem, em que ele vai fazer toda a preparação mental para você se dar bem ali na hora da prova. Então você vai ter muito menos problema com ansiedade ali com a Filad, justamente porque você tem esse atendimento psicológico mensal dentro da plataforma. Para além disso, você tem um mentor especializado que vai montar o seu cronograma de estudos de acordo com as suas demandas individuais, de acordo com as suas necessidades, vai adaptar a sua rotina, vai falar exatamente o que você tem que estudar diante do nível que você está partindo e também, dentro da plataforma, você tem correção de redação ilimitada, você tem mentoria de redação em que o professor ele vai corrigir a redação junto com você, te indicando possíveis caminhos para você melhorar, um banco de questões muito completo, com mais de 100 mil questões e aulas com professores especializados e que com certeza podem fazer a diferença ali para a sua preparação para o Enem. Então, Filad é uma das plataformas mais completas para você se preparar para o Enem, para conseguir uma nota alta, para conseguir um desempenho de elite realmente. As pré-inscrições estão abertas para o desconto especial para o Enem de 2025. Eu vou deixar o link aqui na bio. Se inscrevam caso o seu foco seja o Enem de 2025, que com certeza é uma plataforma que pode ajudar bastante ali na sua preparação, porque ela tem várias ferramentas ali que potencializam realmente os seus estudos para o Enem. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se você tem Instagram, me segue lá, @marcos.vaz, que eu estou sempre postando o melhor conteúdo para o Enem também. E é isso. Um beijo a todos e não deixem se abalar pela ansiedade. Vamos vencer isso, vamos transformar a ansiedade realmente em um estudo eficiente durante essa reta final, fazer com que potencialize os nossos estudos e os nossos resultados.
Então, até a próxima, pessoal!